sua opinião, vascaíno, que está ligado aqui no Expediente Futebol. Nós vamos dar já o resultado. O mais citado será aquele que nós vamos dizer aqui na enquete, especialmente para a torcida vascaína. Nós vamos dentro de instantes lá para o CT das Vargens. Fica em Vargem Pequena, aqui no Rio de Janeiro, onde está treinando o Vasco da Gama. O Vasco volta a jogar segunda-feira no campeonato contra o Ceará e Valdir Bigode. Não é a primeira vez, o Valdir, ex-jogador do Vasco da Gama, é funcionário do clube, vai tocando o barco. Mas quem será o novo técnico vascaíno? A Carol Patati está lá no Vasco e tem as últimas informações, vai trazer todos os detalhes pra gente. Carol, muito bem-vinda, bom expediente para você. Tudo bem, Carol? Oi, João, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que estão ligados conosco. Eu estou aqui no CT das Vargens, como você bem disse, acompanhando o treino do Vasco, que recém começou aqui no gramado. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar um pouco da atividade, olha só que está rolando lá no fundo, e sob o comando do Valdir Bigode, ele que mais uma vez assume então esse trabalho de técnico interino aqui no Vasco, tendo em vista essa demissão do Jorginho. Olha, muitos nomes sendo especulados, né? Como vocês bem falaram por aí. Abel Braga, Jair Ventura, enfim. Quem concedeu entrevista por aqui agora há pouco foi o Alexandre Faria, diretor executivo de futebol do Vasco, e ele negou completamente que algum nome já tenha sido acertado ou que esteja com negociação avançada. A regra é tranquilidade na hora de definir esse novo nome desse novo treinador. Vamos ouvir um pedacinho aí do que ele falou nessa entrevista? Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, é um momento muito desconfortável, né? A saída de um treinador da equipe, né? É um momento que a gente não gosta de falar, de trabalhar, porque a gente sempre trabalha com a expectativa que as coisas caminhem bem, principalmente um profissional do gabarito Jorginho. Então, antes de qualquer coisa, né? Deixar aqui o nosso mais amplo agradecimento ao Jorginho, ao Luiz e ao Joelton, né? Pela forma como conduziram o trabalho, pela correção, pela ética e por todo o legado que deixaram aqui no clube. Dito isso, né, é óbvio que a decisão não foi fácil, mas entendemos que era necessária, foi tomada. E agora, com muita calma, né, diante da segurança que a gente tem no trabalho da Comissão Técnica Permanente, nós vamos buscar um novo treinador. Mas assim como foi uma decisão difícil a saída do Jorginho, a gente também tem que ter calma, tranquilidade para tomar a decisão com a maior convicção possível. Vocês terão um novo treinador já para segunda-feira ou o Valdir do Bigode dirige o time contra o Ceará? Confiança no trabalho do Valdir é total, né? Isso foi dito para ele, ele assume de forma interina, né? E ele hoje é o treinador do Vasco. Se será amanhã, sexta ou até segunda-feira, o tempo vai dizer, mas a gente tem total confiança no trabalho dele, da comissão, para que a gente possa fazer uma grande partida segunda-feira e mais uma vez, com o apoio do torcedor vascaíno, a gente conseguir um grande resultado. A gente tem informação. João, a gente está vendo o treino aqui ao fundo agora, mas o fato é que antes dos jogadores virem ao gramado, teve uma longa conversa no vestiário. O Alexandre, inclusive, comentou na entrevista que o principal tom foi de que realmente o Vasco tem, né, na opinião dos dirigentes, um grupo melhor e que pode fazer um trabalho melhor, especialmente do que vem desenvolvendo. Agora, a direção também sabe o quão difícil é encaminhar um acerto a essa altura do campeonato e literalmente, né? Porque a competição chega na metade e a situação na tabela não é das melhores, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e a instabilidade existe dentro e fora de campo. Até no comunicado de despedida, o Jorginho citou o momento político conturbado do Vasco e teve também um retorno agora, né? O Alexandre, no fim da sua entrevista, disse que realmente a saída do Jorginho aconteceu porque um desempenho de 43% com um número de derrotas maior que o de vitórias não é aceitável para um time com a grandeza do Vasco. Agora, só para a gente relembrar, né, jogo mesmo só na próxima segunda contra o Ceará, 8 horas da noite. A expectativa é que até lá o zagueiro Breno possa estar melhor das dores no joelho, dores que vem sentindo no joelho, e o Luiz Gustavo, então, é um reforço aí, já que retorna de suspensão. A gente vai seguir acompanhando essa atividade aqui no fim de tarde e, claro, qualquer novidade, voltamos no Expediente Futebol.
Tá ok, muito obrigado, Carol Patati. Qualquer novidade, prioridade para você participar com a gente aqui no Expediente Futebol. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma arte muito interessante, num trabalho Eugênio Leal, PVC, o nosso Rogério Micheletti, né, pesquisando, olhando na internet também várias fontes, uma matéria da Folha de São Paulo, mostrando as trocas de treinadores neste campeonato brasileiro, inclusive período pós-Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo. Muito interessante. Mas o correto é o seguinte, meus amigos, e o fato é esse. Ontem à noite, Jorginho foi convidado para conversar com o presidente Alexandre Campelo e a versão oficial é de que houve um consenso. Mas, na verdade, é o seguinte, Jorginho foi demitido, não é mais o técnico do Vasco. Até porque ontem a gente estava aqui, o Zinho estava do nosso lado, o Zinho começou a circular a informação do Jorginho ser demitido. O Zinho mandou mensagem pro Jorginho, o Jorginho disse, só assiste quando eu chegar aí, porque ninguém me falou nada. Durante o Expediente Futebol. E depois, no Jogo Sagrado, o Zinho conversou com o Jorginho e ficou tá claro que o Jorginho foi demitido. E é até legal você falar isso, PVC, porque nessa época de fake news, né, e como deve ser feito no jornalismo, chegou a informação de que o Jorginho tinha sido demitido do Vasco. O Zinho estava conosco aqui, na posição onde estava o Eugênio, e eu avisei o Zinho, falei, Zinho, tem uma notícia aqui de que o Jorginho foi demitido. O Zinho, muito amigo do Jorginho, ligou para o Jorginho. Jorginho, chegou essa notícia aqui. Ele não tem nada. Pelo contrário, trabalhei, amanhã estarei lá, diretoria não conversou comigo. Isso era 7h30 da noite. 7h30 da noite. 7h15, 7h30 da noite. Às 9 e pouquinho da noite, 2 horas depois, veio a demissão. Jorginho caiu, minha gente. 10 jogos. Assim, eu acho. O Alexandre Faria, que a gente viu falando ali, chegou no Vasco dia 21 de junho, o Jorginho dia 6 de junho. Então não foi o Alexandre Faria quem contratou. Mas eu estou usando. Para mim é claro, assim, é espelho meu. O cara entra no banheiro da sua casa e diz, espelho meu, quem foi o idiota que contratou esse técnico agora que eu já quero demitir? Aí o espelho responde, foi tu mesmo. Eu pensei que o PVC falou outra coisa, né? Porque o Jorginho, nesse campeonato, ele largou o Ceará com quantos jogos? Com 3 jogos. Isso é verdade. Mas então, assim, sabe assim, agora todo mundo fica passando a mão na cabeça de técnico. Ai, coitadinho, foi sacaneado, pobrezinho, 10 jogos, pobre do Jorginho. O cara vem lá e olha, que trabalho maravilhoso, que coisa sensacional. É um grande cara, é um grande profissional. Deixa eu só concluir o que eu tava falando. Não, eu só pensei assim, espelho meu. Jorginho provou agora do próprio veneno dele nesse campeonato. Mas não é esse o ponto. Eu coloquei esse ponto. Tudo bem, isso é um outro lado. O Jorginho está errado em relação ao Ceará. O ponto para mim é o seguinte, eu tenho batido nessa tecla desde a Copa do Mundo. Não dá para você ter, como a gente vai ver no quadro daqui a pouco, uma quantidade de demissões e de trocas de técnicos. E o problema do técnico é ele ser leal ao clube. Mas o clube tem como problema ele funcionar. E o clube que troca de técnico com a velocidade que o Vasco troca, com a velocidade que o Fluminense troca, que o Botafogo troca. O Botafogo teve 2 técnicos que, somados nesse ano, fizeram 12 jogos. E aí, o resultado disso é o que você falou na sua abertura. O Ceará não trocou o técnico, ele trocou só o Jorginho. Só para concluir, não falei do Ceará. Não, agora, eu tô falando. Eu já falei que o Jorginho está errado. Em relação, dei razão a você, em relação ao Jorginho, o Jorginho está errado. Agora, o problema do clube é o clube existir como uma entidade que tenha começo, meio e fim, que jogue com futebol de qualidade. E com a quantidade de trocas que existem, as trocas que são motivadas pelos clubes, porque a do Jorginho no Ceará foi motivada pelo Jorginho e ele está errado, mas não é assim, aqui se faz, aqui se paga, não é? Isso vale pro Jorginho, mas pro cenário do Campeonato Brasileiro é péssimo. Precisa ter uma determinação, pode ter uma regulamentação, Série A, só pode ter 2 técnicos no máximo. Sei lá, começa chutando alto. Técnico que cai em Série A não pode dirigir outro time da Série A. Isso, faz alguma determinação. Interessante. Na Itália teve isso durante um bom tempo. Eu acho que chegou um momento para proteção de ambos. Proteção dos treinadores e dos clubes também. O Claudinei saiu de forma muito cordial, honesta agora, né, do Sport, período do São Paulo. Ele mesmo pediu demissão. O Sport tentou convencê-lo a ficar. E ele falou, não, eu não sei, não tá dando conta, os jogadores não estão entendendo, sei lá qual foi a desculpa que ele arrumou, ele pulou fora. E também não é o correto. O Sport aparentemente contava com ele. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É isso que está dizendo em relação ao Jorginho, eu estou de acordo. Agora, o problema não é esse. O X da questão é como é que você vai fazer o Brasil conseguir ter um campeonato com mais qualidade do que tem hoje. E isso passa por essa rotina. Manutenção de trabalho, né? Mas imagina o Sport agora, que perdeu um técnico, não por vontade dele. Pediu demissão. Claudinei. Imagina agora o cara do Sport pensando, poxa, o Jorginho tá livre, vou contratar o Jorginho. Que confiança que ele tem que o Jorginho vai ficar até o fim do campeonato no Sport, sendo que ele largou o Ceará com 3 jogos.
Entendeu? A relação de confiança não existe de parte a parte. Mas aí os não é o caso técnicos só no do Brasil Jorginho, né, não confiam nos Rodrigo? clubes. Mas aí não é só o Jorginho. Não é o Jorginho, tô falando de vários casos. Vou falar Gordiola aqui, né? O Guto Ferreira deixou o Bahia já para ir pro Internacional, deixou o Bahia com as calças na mão, literalmente. Sim, atrapalhou uma depois sequência até do Bahia. voltou, É tal. verdade, é verdade. Não é um caso singular, não estou dizendo que é só o Jorginho, não. Mas por isso que eu acho que tem que ter uma São regulamentação. vários exemplos, né? Acabar com isso, tá virando várzea. Isso vale a várzea. Ninguém confia em ninguém. É O isso aí. Vasco da Gama está mantendo uma média interessante dos últimos anos de ter 3 treinadores por temporada. Quando o Jorginho por lá passou, estou olhando aqui, João, foi em 2015, né? Ele entrou em 2015 na vaga do Celso Rotti. E aí ele ficou a temporada inteira de 2016. Dos últimos trabalhos, foi o treinador que mais tempo ficou, naquela passagem anterior, não nessa. Vamos olhar, olha, 2015, o Vasco teve Doriva, Celso Rotti e o Jorginho. Aí o Jorginho assume e fica 2016 inteiro. Aí 2016 foi um já ano... é um caso raro no nosso futebol. Foi um ano atípico, ainda mais se tratando do Vasco. O Vasco subiu para Temporada de 17, aí tivemos Cristóvão Borges no Vasco, Milton Mendes e o Zé Ricardo. Sim. O Zé Ricardo iniciou essa temporada, portanto, saiu, veio o Jorginho e agora um terceiro treinador. Aliás, Quesada e companheiros, o Eugênio também vai dar a opinião dele. Os jogos do Jorginho no comando do Vasco, nessa rápida passagem dele sob o comando do Vasco, ele teve 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 10 jogos conseguiu isso aí, o Jorginho dirigindo o Vasco da Gama. Números ruins, fato. Mas eu não quero ser contraditório como está sendo a diretoria do Vasco, que diz que ele é um grande treinador. Se é um grande treinador, por que está mandando embora? Eu manteria o Jorginho no comando do Vasco. Eu não acho que essa seja a saída, não. Eu estou achando que a diretoria do Vasco pensa que o time do Vasco, que o elenco do Vasco é um super elenco. Não é um super elenco. Não é a troca de treinador que vai fazer esse time ser competitivo do jeito que o vascaíno quer. Eu deixaria o Jorginho. A propósito, não teria demitido o anterior. O Zé. Mas o Zé pediu para sair, né? O Zé pediu para sair. Mas seria demitido, gente. Pediu para sair. Vamos lá, vamos esquecer esse negócio de quem pediu para... Criou-se também uma situação quase insustentável. Mas não é diferente pedir para sair do que ser demitido? Mas às vezes o treinador está sacando que vai ser demitido... E antecipa a jogada. Claro. Eugênio, e aí? Vocês têm alguma dúvida, desculpa, que o Zé seria demitido mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde, todos serão. Não existe... todos os técnicos no futebol brasileiro, isso bem de forma também ampla em vários lugares do mundo, os técnicos do Brasil são todos interinos. Por mais que os clubes não aceitem essa denominação e tal. Mas é a situação que a gente viu o Jorginho, 10 jogos, um abraço, saiu, é interino, tá ali por pouco tempo. Tá efetivado, perdeu 3 jogos, um abraço, meu filho, tchau. Vai embora. E a questão aqui, a questão do Jorginho especificamente, começa na escolha do Jorginho. Ele nunca foi um nome aprovado pela torcida do Vasco, que com os resultados que não apareceram, fez uma pressão enorme em cima da diretoria. E aí são os problemas do futebol brasileiro. Primeiro, você contrata sem saber por que está contratando. Escolhe um nome, fulano, pega aí e bota aí para tapar um buraco e tentar justificar, dar alguma satisfação para a diretoria, para o pessoal da política do clube, os corneteiros e tal, e para a torcida. Não há um planejamento da contratação de técnico algum no futebol brasileiro, com raríssimas exceções. Então o Jorginho não conseguiu resultados, também porque o elenco do Vasco é fraco. Ou o Jorginho vai embora. O torcedor do Vasco vai ficar chateado, porque ele estava cobrando muito, exigindo saída do Jorginho, fora Jorginho, como se ele fosse o culpado. O Jorginho vai embora, vai continuar o problema, por exemplo, na lateral direita do Vasco. O Vasco não tem lateral direito. O Pikachu, que seria lateral direito, se fixou como meio atacante, está indo bem, ok. Aí tem o Galhardo. Nunca agradou o Rafael Galhardo. Aí estava jogando improvisado o Luiz Gustavo, que não sabe se é zagueiro ou volante, mas aí joga na lateral direita. Nossa, aquele lance, aquele gol da derrota para o São Paulo na semana passada, ele perde uma bola bizarra para o Everton. Aí agora, nesse domingo, entrou lá o Galhardo, não jogou bem, saiu, aí o Jorginho improvisou o Andrei na lateral direita. Em cima dele saiu o gol do Palmeiras, depois saiu um pênalti logo em seguida, ele tomou cartão amarelo, um desastre. O Jorginho vai embora e continua o problema na lateral direita do Vasco. Continua o problema no comando de ataque do Vasco. Tá lá o André Giz brigando com a bola. Chegou agora o Maxi Lopes fora de forma. O Vinícius Araújo que não faz gol há um tempão. Então o problema não é do Jorginho. Tem que entender isso.
quem vier vai lidar com essa dificuldade. E pode ser que daqui a 10 jogos a gente esteja comentando aqui sobre a saída do novo técnico do Vasco, que vai estar chegando a qualquer momento. É muito provável que isso aconteça até, porque no futebol brasileiro a gente está cansado de falar aqui, até enche o saco, né, João? A cultura é essa, é o resultado, perdeu 2, saiu, um abraço. Tem que mudar a cultura. Sobre essa situação que o Rodrigo colocou, ninguém está com pena do profissional. Eu tô com pena do futebol brasileiro. É isso aí. O Jorginho, mas ele tá recebendo porque ele saiu. Problema dele. Isso aí ele tem que se virar lá com os problemas dele. Agora, a gente que pensa no futebol brasileiro, que tenha uma continuidade de trabalho, que os técnicos possam trabalhar as suas equipes, desenvolver uma forma de jogo, a gente fica triste, não é pelo Jorginho, é porque é mais um time que começa a tentar encontrar um padrão e não tem tempo para isso, vai embora. Como outros que nós vimos, vamos ver daqui a pouco a situação das mudanças de treinador. Futebol, assim como a natureza, né, não dá saltos. Você precisa de tempo para encaixar uma equipe, desenvolver uma equipe, organizar uma equipe. Não é assim. Mas, infelizmente, essa é a nossa cultura. São ciclos, olha aí. As trocas. Trabalho da nossa equipe, Eugênio, PVC, Rogério Micheletti, toda a nossa produção. Apuramos e transformamos numa arte para você. É impressionante. Técnicos demitidos após a Copa. Jorginho, Claudinei Oliveira pediu para sair, mas saiu. Gilson Kleina demitido, Marcos Paquetá demitido, Wagner Mancini demitido. Aliás, Paulo César Carpegiani contratado pelo Vitória, é o técnico do Vitória. Roger Machado demitido e Jair Ventura, que pode ser técnico do Vasco, demitido pelo Santos. Um total de 7 técnicos demitidos após a Copa do Mundo. Agora temos uma outra arte com informação para você. Técnicos que foram demitidos ou deixaram clubes antes ou durante a Copa do Mundo. Abel Braga, Alberto Valentim, Fernando Diniz, Anderson Moreira, o Ricardo Drubisky, não Roberto, o Ricardo Drubisky, ficou e 2 o jogos Zé só. Ricardo. O Ricardo Drubisky era diretor, virou técnico por 2 jogos, foi efetivado no América Mineiro e voltou a ser técnico, diretor. É impressionante. São 18 trocas. Ainda tem mais uma? Rodadas. Tem mais uma tela. Tem mais. Eu tava achando estranho. Falei, tá faltando coisa aí. Técnicos que foram demitidos ou deixaram clubes antes ou durante a Copa do Mundo da FIFA. Jorginho, Guto Ferreira. Jorginho aparece de novo, ó, lá no Ceará. Jorginho, Guto Ferreira que tá na Chape, tava no Bahia. Fábio Carilli tá lá na Arábia. Marcelo Chamusca e Nelsinho Batista. Total, 11. O Carilli, assim como o Valentim, não foi demitido, né? Também aceitou uma proposta. Foram demitidos ou deixaram. Essa é uma questão importante, Rodrigo, só para pontuar. Porque até a Copa, ou até durante a Copa, a maior parte dos técnicos que saíram dos clubes o fez por conta própria. Sim. Né? Nós temos 18 no total. 18 no total contando 2. 7 após a Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, só 3 foram demitidos. Os outros pediram para sair, ou seja, demitiram os clubes. E a grande diferença para mim, na minha leitura, é após a Copa do Mundo, os clubes ligaram o ceifador de cabeça de técnico. Porque a cada rodada está saindo um, ou mais do que isso. São 5 rodadas após a Copa do Mundo. 5 rodadas. São 7 técnicos que saíram, sendo que, segundo o que consta, o Claudinei pediu demissão. Então são 6 demitidos pelos clubes em 5 rodadas após a Copa do Mundo. Acabou a paciência dos clubes. Mas, teoricamente, os caras que trabalharam durante a Copa do Mundo começaram a fazer uma pré-temporada ali para o time render ao longo do segundo semestre. Não dá tempo, amigo. Tem menos de um mês aí, rua, próximo, e tem que alimentar aí a fúria. Se mantiver essa média aí, João, são 18 nomes em 18 rodadas. Então está dando um técnico por rodada. Não vai continuar essa média, espero eu. Mas se continuar, nós teremos historicamente 38 trocas ou mudanças de treinadores. Quem que é o lanterna do campeonato? Lanterna do Paraná. Não trocou de técnico. Sim, mas os 5 primeiros. E os 5 primeiros quais são? Quais são os 5 primeiros? Eu tô dando um exemplo positivo. Quais são os 5 O primeiros? Claudinei, quando era técnico do Avaí, o Avaí tava lá desenganado há um tempão e ficou ali e não era demitido. Tem 2 anos. Tem 2 clubes nessa década que foram rebaixados com o mesmo técnico na campanha inteira. O Guarani em 2010 e o Botafogo em 2014. E o Avaí ano passado. E o Avaí ano passado, o terceiro. 2 vezes com o Wagner Mancini e 1 vez com o Claudinei.
os 5 primeiros do campeonato, Não mudaram. normalmente acontece, não mudaram. E não é porque são... É sempre a questão assim, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Meu Nasceu Deus. primeiro, o ovo ou a galinha? É uma rara exceção, você sempre lembra aí, o Corinthians campeão de 2005, é o único time campeão na Tocou história 3 que vezes. conseguiu mudar 3 vezes de E foi treinador. campeão. Passarella, Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt e Antônio depois Lopes. o delegado, nosso amigo Antônio Lopes. Muito bem, então é isso, assustador, mas não é surpreendente, é assustador, porém não é surpreendente, estamos acostumados com isso, lamentavelmente, esperamos que um dia isso melhore no futebol brasileiro e que o dirigente, ao analisar a situação do treinador, não seja um torcedor. O torcedor é paixão, é emoção, o dirigente tem que ser racional, porque se for emocional, dá nisso aí. É pressão, corneteiro, não funciona. Tomara que isso mude. Qual o resultado da nossa enquete? Quem deve assumir o comando do Vasco? Qual foi o mais citado aí, produção? Jair Ventura foi o mais citado pelos vascaínos, 44%. Muito obrigado a todos os vascaínos que participaram da enquete e continuem ligados aqui no Expediente Futebol, porque qualquer novidade estaremos informando